Graça e paz, meus irmãos. Quem fala aqui com você é sua irmã Cleia. Sejam bem-vindos aqui no canal nessa sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025, meus irmãos. O ano de 2025, ele está se acabando, graças a Deus. Estamos começando o ano de 2026, se Deus assim nos permitir. E como os irmãos viram aí no título, hoje eu vou falar sobre mais uma situação que está acontecendo aqui no Brasil. Aonde que nós estamos tendo uma situação envolvendo posições políticas. E não é só política por política, porque senão eu tenho certeza que um cantor sertanejo não se envolveria na política, mas sim por questões moral, né? O cantor Zezé de Camargo, conhecido aqui no Brasil, famoso. Recentemente ele fez um vídeo, porque ele tinha aí gravado um especial que seria transmitido no SBT, mas devido à baixaria, né, que o SBT tem virado, ele decidiu que não queria se vincular mais com o SBT. Eu já vou falar, meus irmãos, tá? Nesse sentido aqui, eu estou a favor do Zezé de Camargo, tá? Não vou mentir, foi uma pessoa que já critiquei o Zezé de Camargo, tô esperando carregar alguma coisa aqui, mas é só Jesus na causa, gente. Quando a gente se propõe a gravar um vídeo, parece que tudo começa a acontecer, principalmente nesse aparelho demoníaco aqui, que é o celular. Esse aplicativo mesmo, ele me permitia pausar, agora não tá permitindo mais, desde que eu comecei a gravar vídeo direto, como se ele tivesse desatualizado. Então, gente, eu critiquei o Zezé, nunca aprovei o fato dele ter se separado, amado outra mulher, mas isso é algo assim que ele vai dar contas com Deus, né? Porque é uma situação do qual ele vai ter que dar conta, né? Mas isso já fazem bastante tempo também, né? Faz, acho que cerca de 20 anos. A gente sabe que ele se separou, esse meio artístico não é fácil, né? O cara rico começa a se prostituir, mulheres jovens, mulheres atraentes, muitas das vezes consegue destruir o casamento, né? E foi o que aconteceu com ele. Mas independente disso, né? O Zezé de Camargo, ele se posicionou sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Ele se posicionou moralmente bem, né? E aí você já sabe, né? Ele tinha um especial gravado no SBT, que seria transmitido no dia 17 de dezembro. Porém, o SBT, no lançamento de uma nova, não sei se é um novo jornal, eu não entendo muito bem, porque o SBT sempre teve seu jornal. News, não sei o que é isso, mas era SBT News. E levou lá o Alexandre de Moraes e o Lula, né? Péssimo gosto das filhas do Silvio Santos. O que o senhor Zezé de Camargo não pôde falar, eu vou falar, tá, gente? Porque ele tem que medir as palavras dele, porque ele é artista. E ele depende delas, ele conhece elas, eu não conheço. Malcaratíssimas.
Ridículo, ridículo que elas fizeram. Só que só tá surpreso com isso, gente, com essa postura ridícula do SBT, quem não assiste o SBT. Porque eu, como sou uma pessoa que assisto muitos jornaizinhos, sabe? Eu não sou aquela pessoa de, ai, Jornal Nacional. Não. Ah, o secretário. Não, eu gosto de jornal povão, sabe? Aconteceu um problema na vila. Eu gosto de jornais que retratam o dia a dia no Brasil. E esses tipos de jornais a gente encontra mais nas emissoras mais segundo, terceiro, quarto lugar. Então, por isso eu assisto muito jornal. E eu sei que no meio de todas essas informações tem muito viés, inclusive o SBT. Tá? Aliás, uma das mais fortes que tem colocado matérias com viés estranho é o SBT, faz tempo. Tá? Tanto o SBT quanto a Band, quanto a Globo. A Record também, assim, a Record, ela faz esse tipo de matéria, mas também faz o outro lado, ou seja, tenta equilibrar um pouco mais, né? Mas aí foi a gota, né? Porque o presidente Bolsonaro se encontra preso. A gente sabe que ele não deve nada das acusações que estão fazendo contra ele. O bandido do Lula está solto, apesar de todo mundo em todo o globo terrestre saber que ele é um bandido. E aí esse pessoal vai lá falar em democracia, vai falar em justiça, num jornal onde que poderia pelo menos disfarçar que não teria lado. Mas eles levam quem? Lula e Alexandre de Moraes. E não venha dizer para mim que é normal uma autoridade participar de inauguração, porque na situação que o Brasil está, não é normal, não. Seria normal se o Brasil tivesse apaziguado, se não tivesse essa guerra que está, se o presidente estivesse bem com o seu povo, e não tivesse acontecendo toda essa injustiça que está acontecendo no Brasil, essa perseguição política, essa coisa, a Constituição brasileira sendo rasgada, e nós estamos falando de uma autoridade, né? Na verdade, um usurpador, uma falsa autoridade, que é perseguidor do povo judeu. E o Silvio Santos, gente, ele é um cara judeu. Muitas pessoas falam, mas o Silvio Santos já levou o Lula no programa dele, em outro contexto. Porque o Lula, até certo tempo que o Brasil conheceu o Lula, ninguém sabia que o Lula era um terrorista enrustido. Ninguém sabia que ele ia... Olha, estão tocando música do Zezé de Camargo, mas não é no meu vídeo, tá, gente? Tá tocando lá fora. Aqui tudo barulho que se faz na rua, como eu já falei para os irmãos no outro vídeo, como eu gravo meus vídeos aqui na sacada da minha casa, então os barulhos vêm tudo. É briga de vizinho, cachorro latindo, avião, tudo. Então estão passando essa música, os irmãos me perdoam, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas assim, você levar um cara que tá todo dia aí gritando Viva o Hamas, movimentos de esquerda com a camisa do Hamas, é onde que a gente sabe que o objetivo tanto do Hamas quanto de muitos países muçulmanos é destruir o povo judeu. Isso antes, gente, era camuflado. Isso sempre existiu, mas era camuflado, eram pequeninas coisas que aconteciam. Hoje em dia não, o Lula é pessoa não grata em Israel. Hoje nós temos declarações do presidiário que está na presidência do Brasil apoiando o grupo terrorista. É lógico que eles sempre mudam as coisas para poder parecer que eles estão preocupados com pessoas. O Lula, quando se refere assim, para que não fique muito explícito, ele sempre usa mulheres e crianças
lá da Palestina como sendo a motivação pela qual eles estão se doendo, aonde que qualquer pessoa que tenha 2 neurônios sabe que eles não estão nem aí para mulher nem para criança. Primeiramente, não existe um lugar onde mulher é tão maltratada como na religião muçulmana e nos países muçulmanos. A mulher é tratada como lixo. Aqui eles usam muito discurso feminazi para iludir mulheres. Mas quando na verdade a gente sabe que eles não estão nem aí para mulheres. Eles não estão nem aí para os homossexuais, porque os países muçulmanos onde eles fortalecem, apoiam, homossexuais são mortos, tá? Para mim, lamentável, porque o único caminho para o homossexualismo é o arrependimento. Não tem que procurar um presidente que lhes apoie. Mas aqui ficou essa situação, eu achei ridículo as filhas do Silvio Santos, que disseram que não tinha lado. Como é que você faz um jornalismo? Você fala que você não tem um lado, que você leva esse presidente mais sujo do que pau de galinheiro. Porque se eles são jornalistas, gente, com certeza tem muito mais informação do que eu sobre o Lula. Com certeza eles sabem que as acusações que são feitas contra o Bolsonaro são de fachada. E o pior de tudo, o homem que rasga a Constituição brasileira todos os dias se Alexandre de Moraes. E ele estava lá, discursando, graças ao SBT. Mas graças a Deus que o SBT se deu muito mal com isso. O SBT, ele tem se dado muito mal. Ai, ai, ai. É que não é pra acontecer isso. Ele se deu muito mal com isso, viu? Porque o Zezé de Camargo fez aqui um vídeo muito simples, né? Falou poucas palavras e falou até em prostituição, que está se prostituindo. Eu, para falar bem a verdade, não acho que é prostituição. Eu acho que é ideologia mesmo. A mente dessas mulheres é diabólico, a mente das filhas do Silvio Santos é diabólica, porque não acredito que elas estão ganhando tanto dinheiro assim para fazer isso. E além do mais, o SBT, como eu falei, ele já tem esses viés diabólico, não é de agora, tá? Quem assiste o SBT há muito tempo e tem a mente ligada no céu, já percebeu que eles são diabólicos e não é de hoje, tão diabólicos quanto a Rede Globo, tá? Então, assim, achar que eles fizeram só por prostituição, não. Eles podem até ter ganhado aí, diz que o ministro Cabeça de Pelada, né, deu a causa de ganho para o SBT, onde que o SBT teria que estar pagando 8 milhões de reais para Raquel Sherazade, né? E o Cabeça Pelada, ele desobrigou, porque ele faz o que ele quer, né, gente? Não existe Constituição para ele, não existe lei, não existe tribunal, não existe nada. O cara é o cara. Mas Deus tá vendo, viu? Coitado do ser humano que pensa que é alguma coisa. E aí ele usa a palavra, fala prostituição, mas acho que é a palavra mais simples que ele conseguiu usar. E depois ele fala que para ele filhos que não honram pai, para ele não existe. Eu até brinquei, né? Falei, então as filhas do Silvio Santos não existem. Porque não honraram, né, gente? Poderia pelo menos honrar o seu pai, porque o SBT só existe por causa do Silvio Santos. E consideração ao seu pai, não ter vínculo com a esquerda e nem com o Lula. Mas, gente, às vezes você fala assim, nossa, mas são filhas do Silvio Santos. Não é porque é filha, gente, que quer dizer que é igual.
A própria palavra do Senhor diz que naquele dia estarão dois na mesma cama, né? Então, quer dizer, às vezes está próximo em espaço, ou é parente, ou é alguma coisa, dizendo-se próximo, mas espiritualmente está bem longe. Não estou dizendo que o Silvio Santos era uma pessoa, um exemplo de cristão, né? Porque eu saiba, nem cristão direito ele era. Ele tinha alguns espasmos de cristão, mas ele tinha um algo judeu dentro dele. No entanto, que quando o Silvio Santos morre, você sabe muito bem que o Silvio Santos pediu que não houvesse nada, nem caixão, nem nada, apenas enrolar seu corpo num pano ali, e ser colocado. Na verdade, aqui parece que não permite fazer isso, né? Então, por ser no Brasil, não sei direito, gente, mas assim, ele não quis cerimônia nenhuma. É só enrolar no pano e jogar ali, porque eles não dão importância para carne podre que fica na terra. E assim você vê que ele não negou, e guardou a questão de ser um judeu. E sem contar, né, gente, que é uma pessoa que fez muita diferença aqui no Brasil, uma pessoa muito benquista, muito bem amada. E as filhas dele foram lá e simplesmente jogaram tudo na lama, achando que o povo não ia ligar, né? Fazia tempo que eles estavam cozinhando esse sapo em banho-maria e eles acharam que o sapo já estava acostumado com a água quente, mas não, 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 não. É assim, gente, do nada o sapo pula da água, é assim. Eles acham que o sapo está morto, que o sapo já era, e o sapo vai lá e pula da água. E foi o que aconteceu. Agora, o que eu tô achando ridículo é uma apresentadora aí, né, que falou intimando o Zezé para ele retirar o vídeo no qual ele criticou a atitude do SBT. E eu vou dizer para você, eles fizeram isso com o Sérgio Reis, na época em que o Brasil começou a sentir essa temperatura subir. O Sérgio Reis, que é um cara que tem um respeito pela classe de caminhoneiros, ele fez um áudio, não foi nem vídeo, eu acho que foi áudio, falando que os caminhoneiros iam se juntar tudo para Brasília. Gente, isso virou uma febre, entendeu? Mas virou uma febre. E o que eles fizeram? Eles começaram a colocar pressão em cima do Sérgio Reis para que ele fosse e retirasse o que ele falou. E eles tiveram êxito porque a esposa do Sérgio Reis, ela se aliou, né? Ela começou também a falar na cabeça do Sérgio Reis: olha, as pessoas que estão te incentivando hoje não vão te ajudar amanhã. Acabou que o Sérgio Reis, né, ficou aí voltando para trás e tal. Mesmo assim, o povo foi lá, mas podia ter sido ainda maior. E a mesma coisa perceberam com o Zezé de Camargo, entendeu? Os irmãos, perdoa aí o barulho, em nome de Jesus. Com o Zezé de Camargo, eles estão tentando fazer a mesma coisa. Eles estão tentando fazer com que o Zezé de Camargo desdiga o que disse. Meus irmãos, ele sempre faz isso, é a parte mais fácil, né? É mais fácil fazer assim do que ficar brigando, tretando. Quando o Martinho Lutero fez as suas 95 teses, colocou ali e contestou a igreja e decidiu falar, antes da igreja tentar matar, eles tentaram fazer com que ele retirasse o que disse. É mais fácil. Simplesmente era mais fácil. Ele não fez isso. A igreja tentou matar, não conseguiu, e vocês já sabem o final de tudo, né? Que o cristianismo se expandiu e aqueles que queriam a verdade saíram da igreja católica. Então, assim, gente, quando uma pessoa
decide se indignar com um erro, às vezes é uma pessoa que a gente fala assim, nossa, mas nem é exemplo. Martinho Lutero não era exemplo de um cristianismo perfeito. Mas ele tinha partes boas e Deus usou essas partes boas, né? O inimigo, o mal, quis fazer com que ele fosse lá e dissesse o que disse, mas ele não fez isso. E eu espero que o Zezé de Camargo não retire o que disse. Não importa, sabe, gente? O único problema das pessoas que se levantam em prol da justiça ou se indignam com a injustiça é que eles não querem sofrer nenhum dano com isso. E isso não existe. Assim como o filho que não honra pai e mãe não existe. Um recado para o Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, se levantar em prol da justiça num mundo onde jaz o maligno e não esperar nenhum prejuízo também não existe. Eu tô vendo as notícias, tem muita gente apoiando ele, né? Tem muita gente criticando. Eu acredito que tem muito mais gente apoiando que criticando. Mas existe pessoas criticando sim. Isso é chato, né? Isso é chato. Quem é que gosta disso? É chato, mas é o mundo que a gente está, gente. O mundo jaz no maligno. Satanás está aí. Aí eu queria ver aqui, mostrar aqui um negócio. Deixa eu ver se eu consigo, porque essa internet não tá boa. Mas eu vou ver se eu acho aqui um vídeo. Aonde que nós temos aqui, acho que esse aqui é jornalista, não. Peraí. Aonde que nós temos o presidiário que está aqui no Brasil, aonde que ele xinga ele xinga o Zezé de Camargo, gente, mas assim, de uma maneira tão ridícula,